Irmãos, esta noite nós vamos trazer um comentário sobre fazer votos. Quem já não fez voto nessa vida, né? Quem já não prometeu fazer alguma coisa ou um acordo que seja. E agora eu não vou perguntar se você cumpriu ou não. A Bíblia vai responder para nós. Tudo bem? Nós anunciamos Eclesiastes capítulo 5, mas segura aí que nós vamos ler antes Isaías, que nós vamos passar um comentário para você sobre votos acompanhado ou votos e presunções. Presunção é quando nós temos uma rasa, limitada impressão de nós mesmos, um conceito que não é real. Mas é normal a gente achar que é alguma coisa e na verdade não é nada. Então, precisamos de tomar decisões não achando em nós mesmos o que nós somos. E isso é um espetáculo da criatura que Deus colocou na terra. E ao mesmo tempo, quando Jesus veio e nos redimiu, nos salvou, nós ganhamos a mente de Deus, segundo as Escrituras. Paulo diz. E com a mente do Senhor, nós começamos a ter uma avaliação péssima de nós. E quando nós temos uma avaliação péssima de nós, nós começamos a ser mais realistas. Por isso, a presunção. Então, qualquer voto de compromisso, quando assumimos, seja voluntário e espontâneo, é uma dívida assumida. Seja feito com Deus nas suas orações, quando você ora. E nas orações nós podemos dizer: Senhor, eu me comprometo a mudar, a melhorar, eu me comprometo a ser mais assíduo, ter mais fé, dar um bom testemunho, ser mais trabalhador, ser mais... Você pode falar com Deus o que está no seu coração e isso é bom. Então, nas orações, você propõe um compromisso com Deus. Depois destas palavras faladas para alguém ou em oração, o compromisso está selado. Deve cumpri-lo o quanto antes. Qualquer voto que você faz com pessoas, e principalmente com Deus, e quando você faz com pessoas, Deus é testemunha das suas falas, todas as nossas falas são registradas nos céus, você sabe? A Bíblia diz que até as palavras ociosas que falamos, vamos ter que dar conta delas um dia. Imagine pactos. Imagine pactos. De forma que tudo está agendado quando você se compromete e para cumprir. Por isso, não devemos ter opiniões acima das nossas próprias prudências. Isso é bíblico. Isaías capítulo 5, versículo 21, olha o que o profeta escreveu. Ai dos sábios, ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmos. É impressionante a última frase dele, quando ele diz: aqueles que são prudentes diante de si mesmo. São aqueles que tomam conceitos próprios de que ele é bom, de que ele é equilibrado, de que ele sabe o que está fazendo. E o profeta fala sobre isso. Nós temos também referências em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 17. E Paulo fala: ninguém se engane a si mesmo. E se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Aí Paulo apronta uma confusão na mente daqueles que se acham prudentes. Vou dar um exemplo. Alguém pode encontrar com você e dizer de modo despretensioso: esse exemplo é corriqueiro. E a pessoa te diz: logo, logo, quando eu puder, eu vou na igreja assistir um culto. E você ouve. E você acredita. E nesse instante é que alguém assumiu um compromisso voluntário sobre a própria prudência de momento para supostamente cumprir essa promessa de fazer a visita no culto. Como logo quando
é uma data sem definição, isto é, indefinido, você passa a esperar a visita. E nessa espera, se nunca vem, ainda que tenha tempo para outras atividades, você pode até saber, mesmo assim há um compromisso em aberto que não se anula com o passar do tempo ou com o próprio esquecimento. Pode acontecer de nós fazermos promessas para alguém e esquecer da promessa, nem se lembra mais. Isso acontece também. Não significa que anulou, que foi anulada essa promessa. Então é comum as pessoas não darem importância a esses tipos de votos aparentemente informais, porque não tem assinatura, não tem registro nenhum visível, mas não é bem assim. Não é saudável o uso de jogos de palavras presunçosas, ainda que essas falas sejam desculpas para não dizer a verdade. Olha, eu não vou na igreja, eu não tenho vontade de ir, eu não vou. É difícil alguém dizer isso. Como falar o que sente pode ser deselegante, então é melhor calar do que assumir compromissos. Então muitos assumem compromissos sabendo que não cumprirá. Como que uma pessoa deve agir com mais lealdade? Ficar calado. Seria o melhor. Então, para que aqueles que não acham nenhum mal nesse tipo de compromisso, estão enganados, é um voto falso e é pecado. Vamos ler na palavra do Senhor? Então nós aportamos esta introdução para você agora, baseado no texto do pregador, Eclesiastes capítulo 5, versículo 4, 5, 6 e 7, sobre este assunto. Amém para a leitura? Vamos com atenção. Diz assim o pregador: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes do que votares e não cumprires. Não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne, nem digas diante do anjo que foi erro, porque razão se iraria Deus contra a tua voz e destruiria a obra das tuas mãos? Por quê? Como na multidão de sonhos há vaidades, assim também nas muitas palavras, mas tu tema a Deus, teme a Deus. Amém? Oração. Senhor Santo, nós te pedimos nesse momento, sobre esse assunto tão delicado, que faz parte da convivência dos homens e de nós, que possamos prestar atenção, refletir e colocar em ordem as coisas que nós falamos e prometemos. Diante do trono da graça, em nome do seu Filho amado, nós te pedimos sabedoria, conhecimento, discernimento, e que cada coração nos ouvindo possa abrir, expandir seus corações para poder também entender a voz do seu agrado. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Segundo o escritor sagrado, como nós lemos, não há diferença entre pessoas que vivem sonhando com a vida com aqueles que são tagarelas. Nossa leitura diz isso. Pessoas com poucas ilusões e com muito mais contato com a realidade, e nós chamamos aquelas pessoas com os pés no chão, e de poucas palavras, pensadas palavras, são mais acreditáveis. São os sensatos, os prudentes. Um homem sábio mostra-se cauteloso quanto às práticas de votos e compromissos assumidos. Ele é comedido. Terá cuidado em realizar votos e também será cuidadoso em não fazer votos insensatos que o prejudiquem. Esses oram muito antes de tomar decisão e de falar. Além do mais, não deixará de assumir compromissos,
assumirá votos sim, fará votos sim, com propriedades, desde que seja no seu alcance, sem exageros, e louváveis e aprováveis diante de Deus. E isto é aceito diante de Deus. Deve ser costumeiro nos fiéis. Não fique com medo, apenas tenha juízo. Não fuja das responsabilidades, apenas seja responsável. É isso, a pregação é essa. No Eclesiastes, os votos fazem parte dos argumentos de Salomão. Ele apenas adverte contra seguir votos precipitados, o que pode levar uma pessoa a perder frutos do seu trabalho, quando Deus destrói o trabalho das suas mãos, como nós vimos no verso 6. O pecado especial da presente passagem consiste em permitir que a língua faça promessas tolas que só resultam em vexação e prejuízo. Claro que se você fizer uma promessa para uma pessoa e ela te encontrar na rua, ela vai lembrar que você prometeu algo para ela. E uma pergunta que eu posso te fazer: como é que você vai falar das promessas de Cristo para ela se você não cumpriu as promessas que você fez devidamente à pessoa? Eu já ouvi alguém dizer que se ganhasse um grande prêmio na loteria, ajudaria muita gente. Você já ouviu alguém dizer isso? Se um dia eu ganhasse na loteria, eu ia ajudar meus parentes pobres, eu ia ajudar um monte de gente. É bacana falar isso. Horas, por que não ajuda segundo o que tem? Para Deus, não é muito melhor? Sim. Deus quer nos ver produtivos com a porção que Ele deu para cada um de nós. É só olhar a parábola dos talentos. Amém? Bem conhecida. Olha como o apóstolo Paulo foi cirúrgico na sua segunda carta aos Coríntios, na altura do capítulo 8, versículo 12. Preste bastante atenção no que ele escreve. Porque se há prontidão de vontade, isto muitos têm, e é bom ter, será aceito segundo o que qualquer um tem, e não segundo o que não tem. Deus nunca cobrará de você o que você não tem. Por que você promete fazer alguma coisa das coisas que você não tem? Ou sonha ter? Então trabalhe com o que você tem. Faça sim votos com seus recursos, não com o que você não tem. Nessa leitura o apóstolo coloca uma peneira nos excessos de presunções ambiciosas, de promessas vagas, como nós acabamos de ver. Pessoas que imaginam coisas sem ao menos medir as possibilidades que Deus lhe deu e a vontade de Deus para eles também, que é o principal. Vivem de fantasias, ilusões, em meios de sonhos, propondo orações que mais afrontam ao santo Deus. Irmãos, temos que ter cuidado com as nossas orações, porque algumas petições afrontam a Deus. Quem não serve com o que tem, como fará com o que deseja ter? É uma pergunta enigmática e fácil de responder. Nunca faça orações presunçosas do tipo: se eu tivesse tempo, eu faria isso e aquilo. Ué, Deus está roubando o seu tempo? Está omitindo tempo para você fazer coisas boas? Cuidado, irmão. Tem irmão que diz assim: se eu tivesse tempo, eu faria muito mais para o reino de Deus. Quer dizer que Deus está impedindo? Indiretamente você está acusando Deus. Se eu tivesse dinheiro, quando é que Deus coloca a margem da sua produção de obras na base do dinheiro? Não é pela fé? Se eu fosse mais novo, quando é que na Bíblia diz que quem já tem uma certa idade é inútil para o reino de Deus? Todas essas desculpas colocadas em orações torna-se uma agressão diante de Deus. Então, irmãos, vou trazer uma lembrança para você. Vocês lembram quando Satanás foi tentado na altura de Mateus 4?
Ele foi tentado 40 dias e 40 noites. Não foi? Aliás, Jesus foi tentado por Satanás. E por esses 40 dias e 40 noites, Satanás tentando e incitando Jesus a acionar os anjos para pedir autorização de Deus para ajudá-lo. E Deus tinha poder? Sempre teve. O que Jesus respondeu para Satanás? Em Mateus 4:7 a resposta foi: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Quando nós colocamos o Senhor na parede, para deixar bem fácil de entender, nós estamos tentando a Deus. Satanás colocou Jesus na parede para dizer: peça ao seu Deus, em 3 momentos, que ele venha e te acode. Quando transforma pedra em pão, não é? Lá soltar do pináculo e os anjos vir socorrer. Mas Jesus não caiu em nenhuma dessa. Lembre você, meu irmão, de que Deus tem nas suas mãos, isto é, nas mãos dele, o que nós não temos. Não é? Tudo é de Deus, está nas mãos e no poder dele, mas não está nas nossas mãos. E ele nos dá tudo em apenas só o que precisamos. Para nós não falta nada, porque tudo que nós precisamos, Deus nos dá. A dificuldade do homem na sua presunção é contentar com o que Deus deu. Os descontentes imaginam coisas maiores, extravagantes. Isto, fora da medida que Deus te deu, é afronta a Deus você requisitar. Então não faça voto pelas suas ambições, porque é o pecado da insatisfação. O Deus que tudo pode não te satisfaz quando você está arrogante, mas Ele te dá as coisas que te fortalecem quando você é humilde e contentado. Satanás incitou Jesus a pedir todas as coisas e as respostas de Jesus foram: não tentarás o Senhor teu Deus. Amém? Foi assim que Salomão advertiu contra a insensatez dos votos precipitados, que ele chamou de sacrifício dos tolos. Os votos são questões sérias e que devem ser feitos com toda a humildade para ser cumpridos com rapidez, sempre em harmonia com a capacidade de se cumprir com o que se comprometeu. Todos os votos devem ser honrados o mais rápido assim que puderem, porque quando excessivamente adiados, ultrapassa os limites. E você vai ter problemas, vai ser cobrado. Devemos ter responsabilidades entre ilusões e a realidade, irmãos. Lembra o que Isaías diz? Melhor é que não votes do que votar e não cumprir. É prático. É espiritualmente melhor não nos envolvermos nas questões que fogem do nosso controle. Não é questão de falta de fé, é de sensatez. Se não pode cumprir, não promete. Votos piedosos são excelentes, podendo acrescentar algo à sua santidade, sim, impondo algumas coisas que a si mesmo nem são sua obrigação. Por exemplo, você não é obrigado a visitar alguém, mas você pode propor e ir. Não é fácil de cumprir? E Deus vai te abençoar, vai te enriquecer com bênçãos. Nós não precisamos de buscar coisas além do que nós temos. Tudo que Deus nos deu e são passíveis de votos de realização. E disso Deus se agrada. Olha, irmãos, impondo esta
bondade de Deus, desde que não seja para a sua própria satisfação, mas para a elevação do reino de Deus na sua vida. Veja o voto de Davi, e é conhecido o voto de Davi. Não sei se todos lembram, mas eu vou abreviar bem para você entender bem também. Amém? Davi, certa vez, ele se viu morando numa casa confortável. Está escrito que era uma casa de cedro, uma casa de madeira, muito bem feita. Estava lá Davi na sua casa e ele foi pensar consigo mesmo. E crente, quando pensa consigo mesmo, ele coloca o Senhor na conversa. Não é assim? Ele chama o Senhor para a conversa. Isso tocou no seu coração e provocou nele uma proposta em edificar o templo do Senhor, porque a arca do Senhor estava alojada debaixo de cortinas, em tabernáculos, quase que deriva ao templo. Davi falou: eu tenho uma casa excelente para morar, e a arca do Senhor está indo quase que no templo, debaixo de cortinas. E Salomão, o filho de Davi, lembrou. Veja em 1 Reis 8:18. Porém o Senhor disse a Davi: meu pai, porquanto propuseste, ao voto, porquanto propuseste no teu coração edificar casa ao meu nome, bem fizeste em propor no teu coração. Amém. Bem fizeste. Voto sensato tem motivo justo, não é para o próprio proveito. Amém? Como é que Davi poderia encarar esse disparate entre onde ele morava e a arca do Senhor, sem abrigo? Ele não ficou bem com isso. O Senhor viu com bons olhos o voto de Davi, e não foi só Davi, inclusive o profeta Natã. Natã achou espetacular a ideia de Davi. Isso a gente encontra em 1 Crônicas 17, 1 e 2, e depois 2 Samuel 7, o capítulo todo. Mas 1 Crônicas 17, 1 e 2 está um pouquinho mais bem explicado e resumido aí. Moral da história: Deus não deixou Davi construir o templo. Deus não deixou. E que Davi fez? Ele ficou deprimido? Ficou revoltado? Entrou em crise existencial? Porque tinha boa vontade, aprovação de Deus, agora Deus não deixou? Será que isso acontece conosco? Temos bons motivos, boa vontade, mas Deus não abre as portas. Nós usamos sempre isso para a igreja. Deus não abriu as portas, não arrombe as portas. E Davi não fez isso. Davi foi mais nobre, se você não conhece a história, que você possa imaginar. Mas o Senhor não deixou, e Davi pensou assim: a graça de Deus me basta. Logo depois que você vê todas essas negações, hoje à tarde eu li 2 vezes a oração de Davi, uma das orações mais espetaculares da Bíblia. Sabe o que Davi diz da sua oração? Que ele não era nada, e Deus fez ele um baita de um homem. Deu tanta honra para ele, que não construir o templo, na verdade, era uma graça de Deus. E para demonstrar isso, irmãos, Davi, ele não teve a oportunidade de construir. Mas sabe o que ele fez? Ele começou a juntar material de construção para o filho dele. Ele contratou homens, contratou artífices, trouxe madeira do Líbano, ele deixou tudo prontinho, diz as Sagradas Escrituras. Além de entender do bom grado, não se revoltou por não ser o edificador. Aí ele correu juntar material e os preparativos. Leia 1 Crônicas 22. Porque quando Davi morreu, Salomão tinha tudo pronto, tinha um canteiro de obras em volta do templo. Amém? Que importante exemplo para nós.
Quem faz os votos com moderação, se Deus abrir as portas, cumpre os votos com sensatez. O mais imediatamente possível, se assim o fizeres, poderá receber o favor de Deus. Em Deuteronômio capítulo 23, versículo 21, assim está registrado: quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. A tendência dos homens é fazerem promessas em algum momento de emoção ou de necessidade ou de falta da realidade, sensatez, como nós lemos em Isaías, para em seguida esquecer prontamente das promessas feitas. Assim que as coisas vão se desanuviando, ele também perde o compromisso. Mas diz aqui, existiu pecado. Fez um pecado sem necessidade. Sabia que a lei mosaica, a lei de Moisés, ela não requeriria, não pedia para nenhum dos filhos de Israel fazerem votos. Não, nunca pediu. Todos os votos eram voluntariados ou voluntariosos. Portanto, uma vez feitos, assumiu o compromisso. Em Números, capítulo 30, versículo 2, ele é bem contundente também, e diz assim: quando um homem fizer voto ao Senhor ou fizer juramento, ligando a sua alma com obrigação, não violará a sua palavra. Preste atenção. Aqui compromete muito. Todos nós devemos ser cuidadosos com o que sai da nossa boca. Primeiro, blasfêmia não deve existir na boca do crente. Palavras atravessadas, porfias, lembra lá que nós lemos? As chamadas piadas, as brincadeiras de mau gosto, tudo isso está registrado na Bíblia que não faz parte do vocabulário do crente. Preste atenção nisso. E o que nós lemos em Números, o que nós falamos, é ligado diretamente à alma. Não sei se você sabe. Tudo que nós falamos é ligado diretamente à alma. A Bíblia diz que tudo que falamos procede do coração. Mesmo que você fala por brincadeira, saiu do coração. Então, se está registrado nas nossas almas como obrigação, a pergunta é: se você prometeu ser fiel um dia, tem sido fiel? Se você prometeu, geralmente final de ano, tem igrejas que no final de ano tem um rol de pactos, né? De promessas. Vai ver lá no final do ano, não fez nada. Estão registrados. Como você viu, Deus cobrará de nós tudo que deixamos de fazer quando nós nos comprometemos a fazer. Porque se você quiser acrescentar um peso com uma cruz auto-infligida, cruz auto-infligida é assumida por conta própria. Então deverá ter certeza que é forte o bastante para poder carregá-la. Como lemos um ditado popular, nunca queira dar passos além do compasso das suas pernas. A sabedoria do homem já até nos explica isso. Se Deus não requer de nós os votos, por outro lado, a omissão de não fazer é que dá o efeito do pecado. Por isso, devemos ser fiéis. Jesus, em Mateus capítulo 25, versículo 22 a 23, ele diz: e chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, e eis que este granjei outros 2 talentos. De 2 fiz mais 2, te apresento 4. E disse-lhe o Senhor: bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do meu Senhor. O nosso Senhor,
nesta parábola dos talentos, considera em maior grau de importância a fidelidade, não a quantidade. Não espere situações favoráveis para você fazer o que você gostaria de fazer. A ordem de Deus não é essa e nunca foi. Fidelidade, irmão, se prova com pouco. No pouco de paz, você busca a paz de Jesus. No pouco de diálogo, você encontra a comunicação santa. No pouco de companheirismo, Deus te apresenta verdadeiros companheiros. No pouco de abraço, o Senhor te dá o consolo. O Senhor sempre nos supre de todas estas necessidades que venham a nos fortalecer, para dignificar o seu santo nome. Amém? O Senhor nos abençoa, não por motivação emocional. Ele nos dá aprovação quando temos compromissos, independente das emoções, mas pela fé, por resultados de fidelidade em meios adversos, sempre, irmãos, em situações desfavoráveis, para você poder cumprir o que Deus tem prometido para você. Como a Bíblia diz que na multidão de sonhos há vaidades, assim como nas muitas palavras acrescenta-se vaidades à mente humana, também o muito falar na formulação de votos leva um homem a nada. No versículo 7 está: porque na multidão de sonhos há vaidades, e assim também nas muitas palavras, mas tu teme a Deus. O que nos impede de falar e cometer coisas indevidas é o temor a Deus. O temor a Deus nos ajuda a ter mais juízos. Teme a Deus, poderíamos interpretar o temor a Deus, a piedade, padroniza a nossa vida. E para os hebreus era essencial, era a essência da espiritualidade no Velho Testamento, o temor a Deus. E ele diz em 12:12 de Eclesiastes, 12:13, de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todos os homens, de cada um de nós aqui. E para terminar, Davi, no Salmo 61:8, ele diz: assim cantarei louvores ao teu nome perpetuamente, para pagar os meus votos de dia em dia. Davi aqui fala, ele diz: todos os dias eu tenho um voto para pagar, mas eu quero pagar cada um e vou cantar louvor, vou salmodiar a vida toda. Irmãos, Davi estava num momento muito difícil, de perseguições, de tribulação. Então ele disse: se Deus tirasse ele da tribulação, ele estaria ansioso para publicar o que foi feito nele. Mediante votos públicos, ele falaria de Deus, dos votos cumpridos no Senhor na sua vida. Ele teria cuidado de cumprir cada palavra proferida. Tendo sido beneficiado, então não tinha outra atitude a fazer a não ser prestar louvor contínuo ao Senhor. Irmãos, melhor de tudo entre nós é orar do que acompanhar nossos impulsos. Guarde essa frase: ore muito e despreze os seus impulsos. Por aplicação, esse princípio condena toda conduta insensata, precipitada por parte que os homens são acostumados. A Bíblia diz para nós orarmos sempre, orar sem cessar, orar antes de propor algum compromisso, ainda que você não é obrigado a assinar documento nenhum, porque você é ciente que a sua palavra é uma assinatura nos céus.
Amém? Porque quando você ora, entre você e o seu Deus, o nosso Deus, existe um compromisso. Nossas orações são registradas. E Deus mostrará a sua vontade na sua vida. Ele faz a parte dele, como sempre. E você tem feito o que é do seu alcance? E anda na aprovação de Deus, na medida que o alcance que Ele te deu? Como nós vemos no servo que de 2 ele fez 2, ele diz: bom servo e fiel, sobre o pouco fosse fiel, sobre o muito te colocarei. Ao invés de ser uma pessoa que sonha em ganhar na loteria para ajudar alguém, seja fiel no pouco, que Deus vai te colocar no mundo para fazer muito melhor que você imagina. Que Deus te abençoe. Que Deus nos ajude. Amém.